fala porta, porteira. Certo. Porta, porteira. Estou entendendo direitinho agora. Chat, na boa, você está falando com R retroflexo. Você veio Chat é de do interior. Goiás. Olha, eu não vim de Goiás, mas eu tô aqui para me adaptar ao que você quiser. Se você curte um jeitinho mais específico... Curte? Para com isso, cara. Você não tem outro sotaque para falar comigo, não? Cora Ronald, que falaremos hoje, hein, Pedro e Cora? De um papo esquisito que estava rolando aí. É. Você agora está conversando com máquina, Pedro? Não, veja bem, o que eu estava fazendo... O pior de tudo é que eu tive essa conversa na sua frente, não sabendo que ela ia entrar no programa, mas tudo bem, vai entrar no programa. Eu tô com medo agora do que a Lia vai falar para mim. Maravilhoso. Porque as pessoas não sabem. O meu problema com o R retroflexo, o R retroflexo evidentemente... O R retroflexo tem uma história bonita, sabia, Cora? Por favor. O R retroflexo, na verdade, a gente aqui do Rio de Janeiro acha que, não, essa coisa esquisita, isso, aquilo, tal, que é o R do português caipira. E português caipira é um nome técnico desse tipo específico de pronúncia, que é interior de São Paulo, um pedacinho do Paraná, centro-oeste em geral. Sempre que alguém se vira e fala porta, porteira... Sarta, soldado da calçada, né? Isso é aquela coisa de tanto levar, frechada do seu olhar. Frechada. Frechada do seu olhar. Então, isso é o R retroflexo, que é o sotaque do ChatGPT, como o novo sotaque do ChatGPT. E bate diferente no ouvido da gente. É o sotaque da minha mulher, da Cora. É o sotaque E é o sotaque mais brasileiro que tem. O nosso sotaque aqui no Rio é o sotaque da corte de Dom João VI, que chegou de Lisboa em 1808. A gente chia porque os portugueses chiam, eles já chiavam no final do século XVIII, eles trouxeram chiado para cá e cá ficou. A gente tem uma coisa de ir diminuindo e fechando as vogais, porque os portugueses, no início do século XIX, já estavam fechando as vogais. E hoje eles simplesmente as pulam, né? Então, aquela coisa, por que o teatro? O pessoal implica com o meu teoria, o Diodoro, né? O futebol. Pelo mesmo motivo, você fala, a palavra é futebol, que é uma palavra mais comprida, né? Falar o futebol faz incomprida a palavra. Quando você fala futebol, já diminui o tempo que você gasta naquela letra. E os portugueses continuaram nessa cadência e passaram ao futebol, né? Futebol, teatro. É aquela coisa que você vai, na verdade, fechando, diminuindo, até pular a vogal. E o nosso português carioca é aquele português que ficou no meio do caminho. Não fez a viagem completa que uma das coisas que tem em linguística, na coisa das pronúncias, é que, em geral, as metrópoles aceleram as transformações da língua e as colônias demoram mais a fazer essas mudanças. Você sabe de uma coisa muito curiosa que eu soube uma vez? Que há palavras em alemão em Santa Catarina que não existem na Alemanha. Porque possivelmente são de um século atrás. Exatamente, porque não é isso, nem é isso. É porque veio a imigração e foram inventadas coisas que não existiam na Alemanha. Por causa das características daqui, da vida aqui, coisas específicas. Invenções, passado o tempo, caminhão, por exemplo. Então eles falam caminhonen.
Ah, que interessante, porque o caminhão não existia. Não, então eles não sabiam como chama Claro. aquele em alemão. Chamaram de caminhona. Aí você sabe que as palavras modernas todas em hebraico eles puxaram do árabe, né? Ah, claro, com certeza. Porque quando se adotou o hebraico em Israel, o hebraico era uma língua morta de alguns milênios. Mesomorta, né? Mesomorta, mas era usada só em cerimônia religiosa. como latim. Como latim, exatamente. E aí eles tiveram que pegar as coisas novas do árabe, que era a língua próxima que estava ali e tal. Irmã, agora, o português caipira, que na verdade é o português dos bandeirantes, que pega esses sons que não existiam em português do G. O povo G era um povo específico indígena que vivia no interior do Brasil. O povo dominante era o Tupi, eles viviam no litoral, que eram as terras melhores. Os Gs viviam mais no interior. E os bandeirantes, que eram os sertanistas, né, que se metiam no meio do mato e tudo mais, conviviam com os Gs. Então é de lá que vem o R retroflexo. O porta não sabia, é um som nativo brasileiro. É o único sotaque que a gente tem aqui no Brasil, que é um sotaque que você pode dizer que é um sotaque do português misturado com as línguas nativas do Brasil. Sensacional. Então, quando o músico sertanejo vem e você acha, tá imitando o texano e tudo mais, ele está falando um português que é muito mais nativo do Brasil do que o nosso. O nosso veio lá de Lisboa. Olha aqui, vivendo e aprendendo, né? Então, o ChatGPT nem está de todo errado. Mas olha aqui, eu não consigo falar com inteligência artificial. Consigo numa circunstância, por exemplo. Se eu estou com as mãos ocupadas fazendo alguma coisa e não consigo digitar, aí eu ligo a coisa do chat. Mas é muito raro, muito raro. É quando eu estou consertando alguma coisa ou tratando de um gato, às vezes, mas não uso porque eu não consegui me adaptar com nenhuma das vozes da inteligência artificial. E eu não consigo me adaptar com vozes de máquinas porque a voz é uma parte integrante da personalidade da pessoa. E eu não sei se a minha cabeça entra em choque com o fato de uma coisa que eu totalmente sei que não é uma pessoa, para entender uma personalidade nesse nível. A voz é muito íntima, a voz é única. Dizer isso com tanta voz criada por inteligência artificial hoje é um pouco paradoxal, mas o fato é que você automaticamente associa uma voz a uma pessoa e todas essas vozes que eles conseguiram fazer até agora, elas têm um quê de artificial. E isso atrapalha muito a forma como eu lido com a máquina ou com a inteligência artificial. Quando ela está escrevendo, isso não faz parte não polui a mensagem, não cria fumaça em torno do assunto. Quando entra uma voz, aquela voz atrapalha o resultado da minha compreensão do assunto, com certeza. É interessante. Eu fico muito curioso de saber o que aconteceu. Porque como é que eles tomaram as decisões? A gente está falando disso por uma razão simples, né? O ChatGPT mudou a sua ferramenta de voz. E agora é uma voz full duplex. O que é o full duplex? Ela ganhou uma cadência de que você pode ir interrompendo, conversando e tal. Ela ganhou uma cadência de bate-papo. Eu senti, eu achei que está bem direito. Se você quiser falar com inglês australiano, ela fala com inglês australiano. Se você quiser falar com inglês sul-africano, ela fala com inglês sul-africano. Inglês britânico, ela fala com inglês britânico. Se você quiser falar com inglês americano, ela fala com inglês americano. O inglês americano dela é
É aquele inglês bostonian, né, que eles consideram... Aliás, não é nenhum bostonian, é uma coisa Nova Inglaterra mais próxima de Nova York, né, que eles consideram o inglês... virou meio que o inglês, tipo, na televisão, né? Da NPR, né? O inglês genérico, digamos. É o inglês genérico. E eu acho tão curioso que eles tenham escolhido usar o português caipira para o Brasil. Eu não sei por que eles... Eu não sei quem que tomou essa decisão. Porque os Estados Unidos têm umas variações de sotaque tão profundas quanto as nossas aqui no Brasil, né? Eu não sei como é que é. É que na Índia você muda de língua quando você vai... Na Índia é diferente. Na Índia não são... São as línguas diferentes, não são né? sotaques, são línguas com grafia diferente. Eu acho que os únicos 2 países que são continentais e você, falando a mesma língua, tem umas mudanças muito profundas de sotaque, são Brasil e Estados Unidos. Mas Suíça também, por exemplo. Se você mudar 30 minutos de automóvel daqui para lá, já é outra língua. Mas é outra língua, não é outro sotaque. Não é outra língua, não. É a mesma língua, mas o sotaque é completamente diferente. Mas é alemão, italiano ou francês? Qualquer uma que eles estejam falando, o sotaque muda, porque aqueles cantões são muito, muito divididos. E são tão isolados assim que eles falam línguas completamente diferentes? Foram isolados durante muito tempo e ficou. Entendi. Virou uma divisão geográfica quase. Você sai de um canto sendo um pouco de carro, a pessoa já te responde de um jeito completamente diferente. Não sabia, não sabia. A única coisa que eu sei é que eles, em vez de falar 80, eles falam 8. Em vez de 40, 20, 4, 20, eles falam 80. É a coisa mais complicada da face da Terra, né? Não é uma forma lógica de contar 80. 4, 20. Sim, tá 4, bom. 20, tem que ser 4, 20, porque... 4, 20, isso. Se você tiver uma... Não, sim, você tem toda a razão. Seria 4 20. Mas por que 4 20, né? Sei lá, é que nem numeral romano, entendeu? Você tem que ficar fazendo conta para entender o número. Por que não 5 20? Né? Eu não sei. Mas os suíços falam 80, né? 80 eu acho muito bonitinho. Mas, enfim... É a única coisa que eu sei a respeito de que língua que se fala na Suíça. Mas todos esses aplicativos, todas essas plataformas, têm equipes de linguistas enormes, né? Pois é, mas eu fico muito curioso. Veja, eu não estou dizendo que não pode ser o português caipira. Pode ser qualquer português, né? Mas por que não gaúcho? Por que não baiano? Por que não recifense? Por que não carioca? Pernambucano seria tão lindo, né? Eu acho que seria lindo. Eu acho que seria lindo. Eu conversaria é um dos portugueses mais bonitos. Eu adoro. Eu gosto muito. Eu conversaria horas com ele. O português pernambucano aqui é tanto intelectual e tanto artista bom que vem de Pernambuco que você, tipo, já parece um pouco mais inteligente. Né? Isso. Bahia também. Bahia também. Minas, imagina. É aquela coisa... Eu não estou nem dizendo porque não o paulista de Higienópolis, né? Não estou entendendo. Ou então o carioca. Não estou nem dizendo esses que são tipo as 2 grandes metrópoles brasileiras. Mas é curioso que eles tenham escolhido o português do interior, né? Mas isso é uma daquelas coisas pelas quais essas plataformas é a ideia de que você precisa ter uma criação local. Você que precisa... que as inteligências têm que se adaptar aos lugares onde elas estão. Às vezes o que aconteceu... É que o cara que faz isso lá... É de Bauru, né? Exatamente. Que nem ali a minha mulher. Tipo, eu nasci em Bauru, então vai ser esse. Às vezes é só isso. Às vezes é uma coisa tão aleatória quanto... Agora, eu me lembro uma vez, a gente está conversando essa coisa de tecnologia e linguagem, eu nunca me esqueço que a Motorola criou uma linguagem indígena. Quer dizer, entre as linguagens que você pode... eu lembro disso. Lembra disso? A gente falou disso.
que você pode acessar quando você está no Motorola. Você pode escolher inglês, alemão, francês, e você pode escolher qual era a mesma língua. Não lembro, mas era uma das línguas amazônicas. É uma das línguas mais populares entre os indígenas. E eu achei aquilo lindo. É claro que é. Achei um trabalho claro que é. de enorme importância. Mas esse negócio de conversar com máquina não é o meu forte, sabe? Eu não me sinto à vontade. E, talvez seja uma coisa da cultura da gente. Eu digo, você, porque a gente vive mergulhado em texto, né? A gente vive, e eu já falei aqui, é uma coisa muito engraçada, porque... Você ainda gosta do audiobook, né? Eu gosto do audiobook, mas eu tenho uma relação muito particular com o audiobook. Eu sou assinante da Audible, que é eu pago um dinheiro todo mês para a Audible, que é a empresa de audiobook da Amazon. Mas é uma relação muito específica, Cora. Eu tenho 2 tipos de audiobook que eu uso. São um negócio que eles têm chamado The Great Courses, que aí não é um audiolivro. Isso é uma palestra, né? É um curso universitário de 10 aulas. Sim, mas não, isso não conta, isso é outra coisa. E, olha, 70% do meu consumo da Audible é The Great Courses. Bom, isso é outra coisa. Que eu adoro. Então, eu fico fazendo curso de graduação e pós-graduação o tempo todo, entendeu? Sei lá, eu tenho... Outro dia, acho que eu cheguei a falar aqui, um que eu gostei imensamente. Eu fiz um curso, na verdade, 3 cursos seguidos, que tem o 1, o 2 e o 3, como se fosse um curso mesmo, de civilização egípcia. Sensacional, né? Que você pega lá um egiptologista fera pra cacete e... outro dia, mais recentemente, eu estava fazendo um curso, acabei mês passado, sobre os escritores da Bíblia. Que o cara começa no Velho Testamento, no Gênesis, e vai indo livro por livro por livro até o Apocalipse no Novo Testamento. E todas as teorias a respeito de quem eram as pessoas que escreveram aquilo, isso, né? Por que escreveram, em que universo as coisas foram escritas, porque eu não sei o quanto que as pessoas têm noção disso, mas se você pega a Bíblia cristã, começando no Gênesis, né? E terminando no Apocalipse, é um universo de 1000 anos. É impressionante, né? São os livros todos, os livros que compõem o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros do Velho Testamento, a Torá, eles foram escritos 1000 anos antes, eles começaram a ser escritos, porque tem ali tradição oral, etc., né? Eles começam a ser concebidos 1000 anos antes de se escrever o Evangelho de João e o Apocalipse. É muito tempo. E a gente lê aquilo como um livro, né? Olha, a história navega num ritmo completamente diferente do nosso, né? 1000 anos, Clara. É muita coisa. É 1000 anos. É uma coisa... Por falar que começa na Idade do Bronze, né? Olha, por falar em Egito e em mudanças, em história, a coisa surpreendente no Egito é que são milhares de anos de história e uma variação visual muito pequena. É muito impressionante, né? Porque você começa, sei lá quantos 1000 anos, 1000 anos, 2000 anos depois, eles continuam desenhando do mesmo jeito. São uns 3000 anos de história. Eles continuam usando as mesmas roupas, eles continuam com os mesmos hábitos. É uma civilização muito bizarra. É uma civilização completamente estática. E começa com pessoas pretas e termina com gregos, né? Porque os Ptolomeus, que são os últimos ali, são gregos. São gregos, né? A Cleópatra era grega. Então, é a mesma cultura, no sentido de
as mesmas roupas e os mesmos grafismos, e povos diferentes. Povos diferentes, no mesmo lugar, né? Mas é muito interessante isso, porque você, de repente, você não se dá conta do escopo daquilo. Você vai para o Museu Egípcio e você vê aquilo e você não se dá conta, porque quando você vai no Museu Ocidental, você percebe a passagem do tempo melhor. Você tem um estilo de pintura assim assado, você tem, sei lá, a Idade Média, você tem o Renascimento, depois você tem os impressionistas, bota coisa aí. Você vai ver o tempo passando. Ali não. Ali você tem que se dar conta conscientemente de que entre esses bonequinhos aqui com o peixe, o pássaro e o cão ali do lado... E nenhuma outra dessas civilizações antigas é isso, né? Todas variam. 100 anos depois é outro bicho. É que eu acho que a gente também não tem um registro tão perfeito. Não, das muitas antigas tem. Das muito antigas tem, porque é tudo... O mundo pré-papiro, o mundo da argila, a gente tem. Da argila a gente tem, mas não tem a informação visual. Não tem, que é tudo cuneiforme. Cuneiforme é uma escrita, não é um... Mas a coisa visual do Egito me impressiona, porque entre um bonequinho e outro igual se passaram 2000 anos. Isso é maravilhoso, hein? É espetacular. Mas então eu faço muito da coisa de curso e os livros que eu ouço em audiolivro, em geral, eles estão sincronizados no Kindle. E é um momento que eu fui a um supermercado e eu estou ouvindo o livro, aí eu volto para casa. Então, na verdade, eu não leio o livro ou ouço o livro. Eu ouço trechos do livro. Quando eu abro o meu Kindle, ele sincroniza onde parou o audiolivro. E às vezes eu tenho que dar umas voltadas para trás, porque... A gente não consegue captar tão bem, né? Não é... A gente não grava tão bem. Eu gosto, mas... Agora, tem uma coisa que eu fiz esse ano, que eu comecei a fazer no ano passado, eu fiz esse ano. E eu gostei muitíssimo, que é uma coisa muito particular, que é o Harry Potter, que a Audible gravou com atores. Então, é uma coisa interessantíssima que eles fizeram, que é... Eu li Harry Potter quando lançou, tem 20 anos. Eu não voltei a ler. Anos 90, né? Foi na virada do século. Quando a Laura nasceu, minha filha, ainda estava saindo livro. Então, eu acho que 99, 2000, enfim, é por ali. Aí eu vi os filmes, mas é isso. Eu acho que eu vi os filmes algumas vezes, porque a cada filho novo você vai revendo os filmes, né? Mas... eles fizeram uma coisa muito legal, muito bem feita, que são 100% o texto da J.K. Rowling, 100% o texto da J.K. Rowling, com efeitos sonoros, uma pessoa fazendo a narração, e atores com as falas. E você não se toca da quantidade de fala e diálogo que tem nos livros. Mas que interessante. Eu vou até ouvir isso. Uma delícia. Uma delícia. Sensacional. Eu adorei. Então eu reli todos os 7 livros. Ouvi narrados. E é uma coisa... Sabe radionovela da BBC? Sim, pois é. É uma coisa... muito legal. Então, não é exatamente o livro lido, mas só que ao mesmo tempo que você está ouvindo ali, não é uma adaptação para o rádio. Não, é o próprio... É o texto do livro. É o texto do livro. É muito interessante essa ideia. Não, ficou... E como é livro de história para criança, e eu falo, você sabe que eu falo sem qualquer
tipo de preconceito, muito pelo contrário, me diverti horrores. Mas é lógico. É alta literatura. E muito gostei bom. muito de relembrar das histórias, dos pequenos detalhes. Eu tal, amo assim. Harry Potter, eu tenho várias edições diferentes. Ah, é? Várias edições diferentes? Cara, eu descobri Harry Potter por acaso, eu estava voltando de Portugal. Você sabe que eu li o primeiro por recomendação sua? Ah, que legal, tá vendo? Eu não sei se foi você me falando ou se foi lendo alguma coluna sua, mas a recomendação foi sua. Eu fui ler, e eu fui ler no segundo ou no terceiro. Aí eu tive que voltar, mas eu sei que o terceiro, O Prisioneiro de Azkaban, eu já li quando foi lançado. Mas eu acho que os primeiros dois eu li pós. Olha, eu comecei com o primeiro e depois eu ficava numa angústia para conseguir. Porque não eram lançados, você tinha que esperar sair, tinha que esperar chegar no Brasil. Eu vivi isso a partir do Prisioneiro de Azkaban. Era um pouco como a música dos Beatles, você ficava esperando quando ia sair o próximo disco. Você lia com Zé Lugoi, não é isso? Sim, Zé Lugoi adorava Harry Potter. Olha só. A gente ficava disputando quem recebia primeiro. Eu não sei se as pessoas sabem que o Zé Lugoi foi um dos grandes atores brasileiros do século XX. Foi. Maravilhoso Lugoi. Que já estava velhinho. Estava velhinho e adorava Harry Potter, adorava. E era competitivo ele. Quando eu recebia algum livro antes, ele ficava para morrer, ele reclamava com o correio. Aqueles livros que chegavam lentamente pela Amazon, 3 né? meses. 3 meses. É verdade, é verdade. Não existe isso. Mas nos últimos livros do Harry Potter, aqui no Rio, a Livraria da Travessa eu já recebia junto com a... O que acontece é que... Ou era a Livraria Cultura? Não, todas as livrarias, porque o que acontece é que depois que ele começou a fazer muito sucesso, ele começou a ser traduzido em tempo real. Não. Quer dizer, as edições as inglesas... edições em inglês, sim. Até chegavam na Travessa, chegavam no Argumento, tinha várias livrarias que recebiam. Mas a tradução era quase que simultânea. Não, era simultânea. Porque a tradutora, Vivian Wyler, ela recebia as provas em inglês, né? Então ela começava a traduzir antes do livro. Eu tenho memória de as traduções saírem junto. Eu sempre li os em inglês, mas... Olha, ou saíam juntos ou praticamente juntos. Mas teve uma coisa que aconteceu com Harry Potter que as crianças começaram a traduzir. Não era junto, não. Porque, agora me lembrei. Eu lembro desse fenômeno. Porque o que acontecia? As crianças estavam tão loucas para ler aquilo que algumas recebiam em inglês e os colegas não sabiam falar inglês. E essas que sabiam falar inglês, elas cortavam o livro, elas arrancavam os cadernos e elas traduziam cada um caderno para os colegas poderem ler e eles poderem conversar todos juntos. Para quem celebra que... criança lendo, minha filha lê pra cacete por causa de Harry Potter. E eu acho que isso botou muita gente no caminho dos livros e a editora nem sabia o que fazer no começo com... Tu vai brigar com criança? Com isso. E eu escrevi uma coluna na época dizendo que isso tinha que ser estimulado em relação a todo e qualquer livro, porque é evidente que ninguém que está lendo aquele livro daquele jeito vai dispensar ter o livro de papel. É lógico que essa pessoa vai querer o livro. Mas ela tem que estar no pique dos colegas. E o livro, Cora? Olha aqui. Eu hoje trouxe um livro para criança. Oba, vou adorar. Eu tô dizendo... Estava falando de Harry Potter agora mesmo? Olha aqui, e o que eu digo é que os livros para crianças são underrated pelos adultos. Porque é uma das seções mais interessantes das livrarias e você tem coisas maravilhosas para ler. Por que um adulto não pode se dar o luxo de entrar numa livraria e comprar Sua Alteza Lamacenta, Princesa do País do Lodo, da Beatriz Alemanha? Precisa. Sua Alteza Lamacenta. Você está achando que isso é para uma criança de 5 anos?
Mas você lê e fica comovida com o livro. Então, vou mostrar os desenhos aqui para vocês. Espera aí, deixa eu tirar essa página para cá. Porque isso aqui não precisa estar aqui. É uma arte absolutamente linda e a ideia é perfeita. Olha como é bonitinho, ó. É uma lindeza. E o que acontece? Essa menina está saindo da escola, o irmão busca ela na escola. O irmão é um chato que não gosta dela, não conversa com ela nunca, e ela é uma menina má. Quer dizer, ninguém é bonzinho nessa história, todo mundo não presta, todo mundo é ruim. E ele dá a chave para ela carregar a chave de casa. E ela está com tanta raiva desse irmão que não quer falar com ela, que fica andando lá na frente, que ela joga a chave para o irmão, mas a chave cai num bueiro. E aí ela tem que ir buscar a chave, ó. Ah, coitadinha. Nessas escadarias. E lá... E afunda esse bueiro, hein? Muito fundo, e no fundo do bueiro, ela encontra a princesa Lamacenta, olha aí. E a princesa Lamacenta não é nem ruim nem boa, olha como é lindo isso. É uma coisa assim, onde vivem os monstros, o jardim secreto. É uma coisa tão delicada porque tem as caquinhas. As caquinhas. As caquinhas seguem a pessoa para cá e para lá. Claro. E ela é uma coisa meio que com raízes, ela é muito grande ou muito pequena, ela é disforme. Mas o que é? Ela é meio que o subconsciente da pessoa, o encontro da pessoa com as suas emoções, com os seus sentimentos. Eu não vou dar spoiler. Eu estou percebendo que você está se esforçando para explicar e sem explicar. Eu não quero dar spoiler. Gente, esse livro ganhou o prêmio Strega na Itália, sabe? O prêmio Strega é o principal prêmio italiano de literatura. Foi traduzido pela Francesca Cricelli. É muito delicado, é muito bonito e é muito original nessa ideia de que ninguém é perfeito. Nessa ideia de que quando uma criança faz uma besteira, ela sabe que fez uma besteira. Ela não faz uma besteira achando que está fazendo a coisa certa, né? É uma graça de livro. Eu recomendo para todas as crianças, evidentemente, se você tem uma criança de 4, 5 anos na tua casa para quem você lê história, isso é um lindo livro para ler com uma criança. Mas eu acho que a gente tem que perder o pudor e ler livros de criança. Ler livros infantis, gente. É um momento de descanso. É uma coisa tão boa. Eu, às vezes, chego em casa, eu tenho uma boa coleção de livros infantis. Eu passo muitos livros infantis adiante para os meus sobrinhos, para os meus netos, já nem estão mais nessa fase, mas agora tem um bebê novo na família, que é o Carlos, que acabou de nascer. E também vamos dividir muitos livros com ele, mas tem uns que eu guardo, porque eu sou egoísta, são os mais bonitos. Não, esse é meu. E eu pego esses livros e quando eu estou assim estressado, quando eu estou sem ideia, ou quando eu quero pensar, relaxar, às vezes eu estou lendo uma coisa muito cabeça, eu vou para o aquário, olho os peixes, e eu pego os meus livros infantis e olho, porque ele te oferece uma experiência muito diferente de um livro adulto. Ele é uma experiência visual também. E a gente tem que acabar com essa ideia que isso é só para as crianças. A gente está se privando de uma coisa muito bacana. Eu acho que você está certo. #pronto falei. A gente se vê na quinta, Clara. A gente se vê na quinta. O livro é da Martins Fontes. Martins Fontes. É isso. Lindo, 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 lindo.
Tá no ar a rodada de julho da pesquisa Meio Ideia. É a nossa pesquisa eleitoral independente, registrada no TSE, que chega em primeira mão para os nossos assinantes premium. Esse mês, o levantamento responde se o racha com Michele enfraqueceu a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, se o caso Jacques Wagner e Banco Master mexeu na reeleição de Lula e, no meio disso tudo, como anda a polarização no Brasil. E agora tem mais. A gente criou uma plataforma interativa para os assinantes premium explorarem os dados da pesquisa como quiserem, de forma interativa. Não é só ler a pesquisa, é investigar o cenário político por conta própria, com a qualidade de informação que você já conhece do meio. Assine o Premium.